O sonho da casa própria está ficando cada vez mais longe. Depois da Caixa ter aumentado os juros do financiamento imobiliário, agora foi o Itaú que mudou as regras para conceder esse tipo de crédito. E em parte isso tem a ver com a Selic alta, mas tem outras mudanças acontecendo nos bastidores. E entender essas mudanças é fundamental para você poder se planejar por aí, principalmente, se você tem planos de financiar um imóvel. É por isso que você tem que ver esse vídeo até o final para você não fazer besteira com seu dinheiro. Fala, meu amigo dinheiro do Bom Demais da Conta, William Ribeiro por aqui. No Dinheiro com Você, onde a gente fala de tudo que impacta o seu bolso. Eu não sei se você viu, mas o Itaú fez uma mudança bem grande nas regras do financiamento imobiliário. Agora eles estão financiando apenas 60% do valor do imóvel, o que significa um impacto e tanto no bolso do comprador, vamos combinar, né? Isso significa que se você é um cliente comum que se relaciona com o Itaú através de uma agência, você precisa ter 40% do valor do imóvel para conseguir fazer um financiamento por lá. No caso de quem é cliente Personalité e Uniclass, eles financiam 80%. Mas a gente sabe muito bem que esse é o caso de uma pequena parte dos clientes só, né? Para a maioria, se aplica a regra de entrada de 40%. Pensa bem no que isso significa. Vamos supor que você está de olho aí no imóvel de 500 mil. Nesse caso, você precisaria ter 200 mil reais para dar de entrada. Quase a metade do valor. Para um imóvel de 1 milhão, imagina só, você precisa desembolsar 400 mil. Aí eu te pergunto, quanta gente tem uma grana dessa ali no jeito para dar de entrada, hein? Você pode até estar pensando, mas é o Banco Itaú, ainda bem que não é a Caixa que está fazendo isso. É mesmo? Vamos aos fatos, Primeiro, o Itaú tem uma participação muito importante no segmento de financiamento imobiliário, tá? Ele está em segundo lugar na participação de mercado, logo atrás da Caixa, e é o banco privado com a maior participação nesse tipo de crédito. Em 2024, a Caixa foi responsável por 42% dos financiamentos feitos no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que é o tal do SBPE. Já o Itaú fez 23% e depois vem Bradesco com 20%, Santander com 6%, e Banco do Brasil com 4,5%. Ou seja, as decisões que o Itaú toma quando se trata de financiamento imobiliário são importantes, sim senhor. Só que tem um ponto importante aqui, mais um importante, O Itaú não é o único banco que está endurecendo as regras de financiamento, não. Pouco tempo atrás, em novembro, a Caixa reduziu a cota de financiamento de 80% para 70%, não sei se você lembra. Isso para financiamentos feitos pelo SAC, o Sistema de Amortização Constante. Já pelo sistema Price, onde as parcelas são fixas, a cota caiu de 70% para 50%. E em janeiro desse ano, a Caixa aumentou os juros do Minha Casa e Minha Vida de 8,99% para 10,99%. Ou seja, o que a Caixa está fazendo é puxar a fila, A tendência é que os outros bancos se adaptem também, como é o caso do Itaú. Afinal, na situação econômica que o Brasil está hoje, tá ficando cada vez mais complicado para os bancos concederem esse tipo de crédito. E é sobre isso que eu vou falar agora, para você entender os motivos para o Itaú e também a Caixa estarem fazendo essas mudanças aí no financiamento imobiliário, o que está dificultando para todo mundo a aquisição da tão sonhada casa própria. Olha que interessante. O preço dos imóveis estão atingindo níveis absurdos, você não acha também? Como é que tá aí na sua cidade? Em 2024 aconteceu a maior alta no preço dos imóveis em 11 anos. Para cada 4 brasileiros, 3 acham que os imóveis estão caros demais e um ou é rico ou não está perguntando aí, não está procurando casa nenhuma. E além dos preços estarem cada vez mais altos, a dificuldade para financiar também está aumentando, não tá? Só que mesmo assim, o mercado continua aquecido. Olha como o brasileiro é rico e não sabe, O que está mudando é o tipo de imóvel que as famílias estão buscando. Agora elas estão procurando imóveis menores, mais baratos, porque para a maioria é só assim mesmo para dar conta de comprar uma casa ou um apartamento, não? Eu não sei se você sabe, mas cerca de 85% das pessoas financiam a casa própria, só 15% compram à vista. E para você ver como é verdade que o mercado imobiliário está aquecido, ele fez o setor de construção civil crescer 4% em 2024. Outro sinal de aquecimento no mercado é o preço dos aluguéis, que subiram 32%, o preço subiu, 32% acima da inflação em 3 anos. Se o aluguel está subindo tanto, é porque tem muita demanda, em relação à quantidade de imóveis disponíveis. Você concorda? Ou seja, o mercado imobiliário está aquecido e tem muita gente querendo financiamento. Mas tem um problema, o sistema financeiro não está tendo recursos para emprestar para toda essa galera interessada. Segue o fio aqui comigo, Existe um negócio chamado
funding imobiliário, já ouviu falar? Que tem a ver com a origem dos recursos que são emprestados para a compra de imóveis. E esses recursos vêm de vários lugares. Presta bem atenção nesses gráficos aqui. Eles são dos últimos 3 anos e mostram a evolução da estrutura de funding imobiliário aqui no Brasil. O que está em cor de laranja é o SBPE, que eu falei agora há pouquinho, o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. E nesse sistema, os bancos pegam a grana depositada na poupança e emprestam para outras pessoas. Repare você que nos últimos 3 anos esses recursos caíram de 44% para 36% e depois para 34%. E esses gráficos são interessantes porque eles nos ajudam a ver quais são as outras fontes de recursos. Uma delas é a famosa LCI, a letra de crédito imobiliário. Ou seja, se você investe em LCI, o seu dinheiro está financiando a compra de imóveis de outras pessoas. E claro, o banco está cobrando muito mais juros lá do comprador do que ele está pagando de rendimento para você. E tem outro detalhe interessante aqui nesse gráfico, olha só. Em 2023, pela primeira vez, o mercado de capitais ultrapassou a poupança como fonte de recursos para o financiamento imobiliário. Aqui a gente começa já a entender um ponto importante. Qual o financiamento que é mais barato? Aquele que é coberto com fundos da poupança ou com LCIs, com CRIs, por exemplo? Da poupança, você concorda? Afinal, na poupança, o banco paga uma miséria de rendimentos para o investidor. E aí os juros do financiamento saem mais baratos. Mas vamos com calma, porque o buraco está um pouquinho mais para baixo. Mesmo nos casos de financiamentos feitos com recursos da poupança, os bancos precisam ser bem seletivos, justamente por causa da escassez de recursos. As coisas chegaram num ponto em que os bancos não estão tendo que brigar por clientes, são os clientes que estão brigando por financiamento, entendeu? Os bancos, na verdade, não estão correndo atrás de você, é você que está correndo atrás deles. Todo banco sabe disso e vê que não tem por que ser camarada com o cliente na hora de emprestar, né? Mas não é só a lei da oferta e da demanda, tem também o fato de que a taxa básica de juros está alta, então tudo quanto é taxa de juros no Brasil fica alta também. Inclusive, essa semana subiu a Selic. E é esse um problema que acaba puxando o outro, né? Se os juros são altos e se a economia do país está sacaneando com o povo, você concorda que o risco de inadimplência é maior? E para lidar com esse risco, uma das soluções que o banco encontra é reduzir o valor do financiamento, exigindo que o cliente dê uma entrada maior, sacou? E aí você pode estar pensando, mas não tem R$1 trilhão depositados na poupança? Então tem muito recurso aí para financiamento, ué. É verdade, tem R$1 trilhão depositados aí na poupança, mas isso não significa que tenha muito recurso disponível para financiamento. Acontece o seguinte, ó, esse valor considera também uma tal de poupança rural, que não é usada para financiamento imobiliário. E tem mais coisa, os bancos não podem emprestar esse valor total porque existe o depósito compulsório de 24,5% que os bancos mantêm no Banco Central, porque eles não podem sair por aí emprestando, como já deu muito ruim, né, na história da humanidade. O que os bancos podem utilizar da poupança para financiar imóveis é 65% do valor depositado pelos clientes. Considerando só a poupança SBPE, o crescimento foi de 3,5% em 2024, em comparação com 2023. Foi um pequeno aumento que não dá conta ali do crescimento da demanda por financiamento de imóveis. Em 2024, sabe quanto foi o aumento nos financiamentos imobiliários em relação a 2023? 41%. Perto desses 41%, o que são esses 3,5% aí do crescimento da poupança, do saldo, né? Nada. E como a procura está muito alta, os bancos ficam mais seletivos. Pra você ter uma base, teve gente que teve o financiamento negado por causa de uma dívida de R$4 no cartão de crédito. É mole um trem desse? E o que será que vai acontecer em 2025 agora, né? Será que pelo menos os juros do financiamento vão baixar? Bom, para isso acontecer, uma das coisas que precisaria acontecer também é a Selic baixar, o que não vai acontecer tão cedo. O Luiz França, que é presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, comentou que os recursos da poupança devem continuar estáveis. Mas ele falou também que os funding alternativos, como LCIs, CRIs, os FIIs de papel também, que a gente não falou, né? Devem aumentar a sua participação na composição do crédito. Só que esses recursos têm um custo mais alto. E com isso, os juros do financiamento tendem a subir, aumentando ali a sua correlação com a taxa Selic. E claro, tem a questão da entrada que ficou maior. Se você não tem essa grana, meu amigo, aí de um jeito ou de outro, o que você precisa fazer é juntar dinheiro. Aproveita que a renda fixa está pagando bem, né? Esse é o outro lado. Você pode juntar mais rápido, mas quando você já tiver juntado o valor da entrada, você tem que analisar a situação e decidir se você faz a compra ou não. Mas vê se guarda esse dinheiro aí com sabedoria, né? Sempre usando os investimentos para se proteger da inflação. E agora,
Fala pra mim, tá nos seus planos comprar um imóvel esse ano? Como é que você tem visto essa situação aí na sua cidade? Tá animado ou você acha que não vai ter como fazer essa compra por enquanto? Deixa um comentário aqui pra eu saber que você fica até o final aqui junto com a gente. E se você é inscrito no nosso canal, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, tudo de bom. Tchau!